Ah, por que você falou que o técnico tem culpa? Gente, vou falar uma coisa. O Flamengo ganhar do Internacional no Maracanã, com o apoio da torcida, com a qualidade do time e com o ataque calibrado, ninguém discute. Agora, que jogo estranho, que jogo maluco. Algumas decisões tomadas pela arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira e também pelo VAR do Emerson Ferreira Mineiro, a gente tem que analisar. Por isso, vamos contar essa história. Flamengo 3, Inter 1. O jogo começou movimentado. Gabigol recebeu de Everton Ribeiro e entrou na área driblando Marcelo Lomba. O árbitro viu o puxão do zagueiro Bruno no camisa 9. Pênalti confirmado e Bruno expulso. O artilheiro do Brasileirão foi para a cobrança e abriu o placar para o rubro-negro. Pênalti no Gabriel. Não sei se é para cartão vermelho. Ele trocou. Ele deu amarelo primeiro, né? Depois trocou. E tudo sem chamar o VAR, né? O VAR hoje passeou no Maracanã. Depois da expulsão, aí nós temos que conversar com o Luiz Flávio para perguntar para ele o que ele fez no jogo. O domínio do jogo era rubro-negro. Rafinha cruzou e Lomba se esticou para espalmar. A bola ficou com Gabigol, que soltou a bomba. Nessa jogada, Rodrigo Caio derrubou Paolo Guerreiro dentro da área. Os colorados ficaram pedindo pênalti, só que o juiz mandou seguir. Tivemos um pênalti a favor, nosso, que ele não deu, não chamou o VAR, não fez nada. Com o mesmo puxão, o mesmo empurrão, o mesmo deslocamento. Guerreiro reclamou demais de falta no choque de cabeça com Rodrigo Caio. Mas a reivindicação não surtiu efeito não. E o juiz expulsou o peruano, que saiu de campo com o rosto sangrando. O clima esquentou. Muita confusão no fim do primeiro tempo. Inclusive entre Rafinha e o Mister Jorge Jesus. No segundo tempo, Everton Ribeiro cruzou para Bruno Henrique, que tentou cabecear. Logo depois, Edenilson aproveitou o erro dos donos da casa e empatou para os colorados. Aos 10 minutos, Rafinha cruzou na medida para Arrascaeta virar o jogo no Maracanã, 2-1. Dentro da área, Bruno Henrique tentou o chute. Novamente, cruzamento de Rafinha e Arrascaeta ajeitou para Bruno Henrique empurrar para a rede. 3-1. Escanteio para o Colorado e Rodrigo Lindoso perdeu na cara do gol de Diego Alves por 2 vezes seguidas. Mas ficou nisso. Flamengo 3, Internacional 1. Os aplausos para o técnico já vem de outros jogos também, porque o torcedor vê dentro do campo a diferença, né, e o que ele está fazendo. Então a gente cada vez está entendendo mais o que ele quer e a gente vê essa aplicação tática que todo mundo tem dentro do campo, é porque é muito treinamento, é muito vídeo, é muitas horas lá no CT trabalhando. Hoje este jogo não tem muita história. A equipa do Inter, com expulsões, cada vez ficou mais fragilizada, como é normal. O seu treinador tentou, ao máximo, não ser daqui com uma goleada. O Flamengo alcançou a marca de 8 vitórias consecutivas no Brasileirão. Empatou com o Cruzeiro, recordista nos pontos corridos. Ter confiança na minha equipe, os treinamentos durante a semana, o mister. Eu acho que os jogadores que jogam ao meu lado têm proporcionado bons lances e têm me entendido cada dia mais. Eu acho que isso não parte de mim, parte da equipe toda. Na entrevista coletiva, muita reclamação de Odair Hellmann sobre a arbitragem. E no lance da expulsão do Guerreiro, que daí ele acaba com uma partida de futebol, simplesmente ele acaba e ele é o responsável por isso. E é ele que tem que responder ao torcedor. O Guerreiro reclama um pouco, ele já está irritado com a situação da sequência de não faltas que o juiz está dando. Quando ele enxerga o sangue, o Guerreiro vê o sangue no rosto, ele se assusta e aí ele sai fora, aí ele realmente se exacerba, faz movimento com o braço ou fala com o juiz irritado e aí o Luiz Flávio resolve expulsar o Guerreiro. 2 erros. Porque se ele dá a falta no Guerreiro, o Guerreiro não se irrita.
O Guerreiro está vindo na minha direção, o Guerreiro falou comigo, eu falei, Guerreiro, calma que eu vou conversar com ele, não deu nem tempo. Quando o Guerreiro visualiza o sangue, o Guerreiro sai fora. E nesse segundo de sair fora, ele expulsa o Guerreiro. E aí, meu amigo, você faz o que com 2 jogadores a menos dentro do Maracanã? Tá certo. E o Jesus falou também, falou, ó, o time ficou fragilizado do Inter pelas expulsões. E ficou mesmo. De igual para igual no Maracanã já fica difícil. Não, o Inter já começou, que não é culpa de ninguém, começou a ser prejudicado quando o Moledo sentiu, teve que sair, o Klaus entrando no lugar dele. Sim. Aí depois a gente vai para esse lance capital do jogo, a expulsão do Bruno. Primeiro, o Luiz Flávio, na concepção dele, que está apitando o jogo, ele deu o amarelo. Não é? Porque a bola, inclusive, ela sai por lateral, né? Olha ali, ó. Ó, e o árbitro tá dentro da área. O árbitro tá dentro da área. Ó, ela vai pro lateral, tá? Então ela não tava indo pro gol. A bola não tava em direção ao gol. Tava indo pro lateral. Aí ele dá o amarelo. Provavelmente que as pessoas falam assim, ele tem que chamar o VAR. Gente, árbitro não chama o VAR. O VAR chama o árbitro. É isso que as pessoas têm que entender. Não é o árbitro que chama o VAR, é o VAR que, quando vê alguma coisa, chama o árbitro. Então, o VAR chamou, o Luiz Flávio disse, ó, isso aí, acho que você tem que trocar a cor do cartão. E ele trocou a cor do cartão. Eu achei errado também, porque aí... E tem que ver o que ele deu pênalti aí, se foi essa bola embaixo na mão ou se aí foi é que tá. no puxão. E eu acho que foi no puxão. Eu também achei que foi no puxão. Se foi no puxão, ele teria que dar o amarelo só. Então. Só que aí você, por exemplo, quando você tira um jogador tão no começo do jogo, de um time, você já desestabiliza. Ainda mais uma equipe que é visitante no Maracanã, que é um caldeirão efervescente como poucos no mundo. Não foi só tirar o jogador, depois saiu o gol também. Não, mas o pênalti eu não questiono. Pra mim foi pênalti, ok. O que eu questiono é a cor do cartão. A cor do cartão. O pênalti... Ok, bem marcado pela arbitragem, na minha opinião, nada a declarar. Agora, a cor do cartão, eu questiono. Então, porque ele falou que estava em direção ao gol, que a bola estava indo pro gol. Ela vai pro lado. Ela estava saindo, né? A gente vê que ela estava saindo. Ele tinha oportunidade de fazer o gol, mas ela estava saindo do gol. Então, acho que o cartão foi errado aí também. Aí, o amarelo, quando ele deu, ele acertou. E aí, o Odair já fica nervoso, tira o Nico Lopes, põe o Zeca. E depois, aos 37 minutos do primeiro tempo, a gente está mostrando o lance que talvez seja o mais contestado pelo Inter. É justamente esse lance com o Rodrigo Caio e com o Guerreiro, que, na minha opinião, ele poderia marcar o pênalti ou pelo braço ou pelo joelho. Poderia escolher, tanto faz, mas não marcou nada. Aconteceu de tudo e ele estava bem próximo do lance também. O juiz, onde ele está? Está a 2 metros. Não dá para dizer que o Luiz Flávio estava atrasado. Não, ele está chegando perto. Ele está a 2 metros do lance. Não, e nem rever no VAR. Por que não? Então, acho que o pessoal deu uma olhada e falou, ó, na orelha dele, segue, porque é o que você falou, eles chamam, avisam o juiz que... Quando tem alguma coisa errada. Quando tem alguma coisa ruim. E nesse caso aí, acho que eles ficaram sem comunicação. É o que a gente pode ver, imaginar aí. Porque para mim também aí foi pênalti. Pois é, eu marcaria esse pênalti. Aí, o Guerreiro já está nervoso, porque teve um pênalti, não foi marcado. E aí depois o lance que gerou toda a confusão, a expulsão do Guerreiro. Olha só. Então, eita, Guerreiro. Quem que pegou ele? Ó, deixa eu falar uma coisa. Quem pegou ele? Não tem justificativa. Você pode estar furioso, bravo, perdeu a cabeça, mas você não pode fazer esse gesto pro árbitro, que tá aí o gesto, é só olhar. E aí também, depois na súmula, o Luiz Flávio disse que ele xingou em inglês. Guerreiro xingando em inglês, o árbitro, não é? Ai. Né? Xingou em inglês. É que o Guerreiro tá toda hora em campeonatos estrangeiros, seleção, aquela coisa toda. Mas olha só, aí que tá o detalhe. A cabeçada, Ronaldo. Essa cabeçada, ela não foi no mesmo lado que o Guerreiro... Que ele tá sangrando, né? Parece que o Arão pegou ele do outro lado ali, a gente né? não tem imagem do Arão. Aí, ó, o Arão aí, ó. Aí é que tá. Eu vou dizer o seguinte, eu só quero perguntar o seguinte, e quero que você olhe a imagem, vai olhando enquanto eu falo. Vou colocar uma dúvida aqui. Se o Guerreiro teve o supercílio direito atingido e a cabeçada com o Rodrigo Caio foi no outro lado, como é que ele pode ter sido atingido pelo Rodrigo Caio? Então só resta o Arão ali na história. Porque o ferimento tá do lado do Arão. Olha lá, ó. Ó, o Arão tá no lado direito, é onde ele teve o ferimento e um ferimento grave. E a cabeçada com o Rodrigo Caio é no outro lado, é no lado esquerdo. Então, como é que pode ter sido com o Rodrigo Caio ali o choque?
Foi com o Arão essa... É isso aí, ela é o antes. diabo é com o Arão. Ela é antes que ele sobe com o Rodrigo Caio. Agora que tá jogando o Rodrigo Caio também, antes... Mas o subiu, Rodrigo hein? Caio fez um pênalti contra o Cruzeiro, que ninguém lembra, que eu achei um pênalti até duvidoso. Eu não sei se eu marcaria, mas agora esse aí de novo, Rodrigo Caio. Mas ele Não tá esse bem. lance, eu tô dizendo o outro lance. O Denilson deu uma chegada no Rodrigo Caio aqui, mandando ele chegar ali, chegar junto. E ele tá O Rodrigo Caio no fazendo São jus. Paulo era questionado o tempo inteiro. No Flamengo ele ganhou a confiança necessária já com o Abel Braga e continua assim com o Jorge Jesus. Agora, aí que tá. O que eu acho que o Guerreiro errou é no gesto que ele faz, completamente errado, não pode fazer isso, e no que ele falou pro árbitro. Aí ele deixa o árbitro numa saia justa, não pode ignorar isso. Agora, que o Guerreiro tem razão de reclamar pela penalidade, na minha opinião, tem toda a razão. Mas ele já se perde quando ele vê o sangue. Claro, é que aí eu não sei, Aí porque eu também ele- nessa hora, eu nunca participei de um jogo, não posso falar, mas o atleta vê que a coisa foi grave. Não. E que nada foi marcado, que nada aconteceu. Você pode até falar que não justifica. Ele viu o sangue, saiu falando palavrão, chegando, não justifica. Não, justifica sim. Ali ele tá nervoso e não receber falta. Os caras chegando, o rei nele. Mas eu acho que ele tá não nervoso pode pelo deixar outro espaço. lance, pelo lance em que uma penalidade, na minha opinião, clara. Ele poderia Sim. ter escolhido qualquer um dos dois lugares. Rodrigo Caio ou com o braço ou com o joelho, poderia ter marcado qualquer um, e aí não marca, e depois vai para um lance desse e fica por isso mesmo. Mas aí ele vê o sangue, acho que ele se perde no sangue. Porque ele é aquele jogador que vai pro combate, ele briga, ele tal, questiona, pá. Mas quando ele passa a mão e vê, aí ele... Eu não sei se também era o caso... porque ele ofendeu o juiz, tem que expulsar. Mas aí, ao mesmo tempo, o Inter fazia alguma coisa com o Guerreiro, porque ele perdeu a cabeça num momento como esse. Olha lá o Não pode, Guerreiro! Aí não, pode, faz mas lá é. dentro do vestiário, né? Onde ninguém tá vendo, dentro de mas não. casa. Agora, só uma coisa. O Inter foi muito guerreiro, desculpa até o trocadilho. O Patrick, que eu muitas vezes critico, foi um gigante se desdobrando, marcando, fez um gol ainda. O Internacional, no momento em que estava muito fragilizado já no jogo, palavra utilizada pelo Jorge Jesus. E era um jogo que, do que já se configurou nos primeiros minutos, era muito difícil o Colorado ganhar. Já antes da partida, eu já achava complicado, mas, enfim, a gente vai falar mais sobre esse jogo, vai falar mais, Ronaldo, infelizmente, sobre a eliminação do Corinthians da Sul-Americana, mais o São Paulo, enfim, tem Palmeiras em campo contra o CSA hoje. Agora, o que você tem aí para contar pra gente, Ronaldo? Eu acho que eu tô precisando desse suquinho. Posso pegar o suquinho aqui? Fique à vontade. O suquinho aqui, ó, porque... O meu tá batizado, difícil. deixa eu ver. Tá? O meu tá batizado, meu Então Deus. tá, enquanto você dá o recado aí, eu vou tomar o meu suquinho.